Sejam bem-vindos a esta nossa série de estudos no livro de Salmos. Creio que a melhor maneira de começarmos é exatamente começar um estudo baseado no Salmo 1. Ele nos ajuda bastante para que possamos compreender a natureza dos demais salmos. O tema é a felicidade dos justos. O Salmo 1 nos diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Recomendo que você também leia este mesmo texto em diversas versões e possa fazer as comparações necessárias. A minha intenção ao produzir esse estudo também é estar ensinando como fazer um estudo indutivo. Por isso, então, na medida em que eu for avançando, eu vou estar indicando exatamente quais passos devemos dar para fazer um estudo indutivo. Um estudo indutivo tem a ver com algumas maneiras de proceder em relação ao texto. A primeira coisa que nós fazemos quando fazemos um estudo indutivo é a observação. A gente olha para o texto, tenta entender ali como ele está apresentado, qual é a sua natureza, suas divisões, subdivisões, qual é o tema central deste texto, como que os versículos estão relacionados, se há alguma coisa ali que indica para nós como nós devemos lê-lo. Em segundo lugar, é a interpretação. A interpretação é quando nós olhamos para determinadas palavras e procuramos entender como essas palavras devem ser compreendidas dentro daquele contexto e como essas palavras estão relacionadas às demais ali dentro do texto, principalmente em relação ao tema central daquele texto que estamos estudando. Quando eu aprendi o estudo indutivo em 1989, usávamos a correlação também. Dos perigos de usar a correlação é a gente se perder, usar muitos textos e esquecer o texto principal. Mas a correlação é exatamente encontrarmos dentro das Escrituras outros versículos, outras passagens onde o tema ou os temas ali apresentados naquele estudo também apareçam. Então a correlação eu costumo associar à interpretação. Na medida que vou interpretando, também vou correlacionando o texto. E o último passo para um estudo indutivo é a aplicação. É quando nós então, depois de termos observado, interpretado e correlacionado o texto, a gente procura olhar para a nossa realidade, para a nossa experiência e fazemos perguntas, como nós estamos diante daquilo que nós lemos, do texto que nós acabamos de apreciar. Isso então é um estudo indutivo, onde tem a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. Dito essas coisas, vamos então para o texto. Primeiramente, façamos uma observação. Eu começo citando Matthias Grenzer. Matthias Grenzer, ao expor o Salmo 1, ele diz que o Salmo 1 é como uma porta de entrada para uma grande casa onde há 150 cômodos a serem explorados. Então o Salmo 1 exerce essa função exatamente para falar sobre o que nós podemos esperar da leitura dos Salmos, onde nós encontraremos alguma indicação de como o salmista se encontrava diante de Deus, diante da sua experiência, principalmente diante da lei de Deus, que é o tema central do livro 1, do capítulo 1 do livro de Salmo. Bom, é um salmo didático. Ele foi escrito para oferecer instrução. Inclusive a palavra Torá aqui usada indica orientação, instrução, aquilo que te mostra uma maneira de como você deve viver. É um salmo que também tem uma natureza antitética. Ali é contraposto o justo, que é identificado como bem-aventurado, e posteriormente, a partir dos versos 4, 5 e 6,
o justo e o ímpio, os justos e os ímpios são contrastados, principalmente naquilo que eles têm como um destino, como atitude diante de Deus também. Muito bem. Feito essa análise, observação assim estrutural, é importante nós observarmos que os versos 1 e 2 se ocupam especificamente com uma figura que é o bem-aventurado. Então, o verso 1 e o verso 2 apontam para nós aquilo que o justo não faz e aquilo que o bem-aventurado faz. Então, primeiramente, o foco é exatamente sobre o que ele não faz. 3 coisas é dito que ele não faz. E depois é dito o que ele faz e por que razão não faz e também faz as coisas que ali são descritas. O verso 3 é uma metáfora, é uma figura de linguagem onde esse bem-aventurado é comparado, no caso, a uma árvore com as suas especificidades. E ali nós encontramos algum paralelo nessas figuras. Já o verso 4, 5 e 6, temos o contraste entre os justos e os ímpios, mostrando 2 classes específicas de pessoas. Bom, vamos então agora passar para a parte de interpretação e, consequentemente, vamos simultaneamente também falar sobre a correlação. Bom, quando nós fazemos a interpretação, nós procuramos olhar para o texto e extrair dali algumas palavras-chave. E a intenção é explicar essas palavras, dizer o que elas significam, mas também relacioná-la ao tema central e como elas estão relacionadas entre si. No caso, a primeira palavra do verso 1 é a palavra bem-aventurado. O bem-aventurado aí, que nos é apresentado, é uma pessoa específica, é um indivíduo. O verso diz, bem-aventurado é aquele que. E essa pessoa aqui especificada, ela nos é apresentada como alguém que está em movimento. Não é alguém que está parado, alguém que não está em ação, pelo contrário. O verbo traz consigo um movimento, ou seja, bem-aventurado é aquele que está progredindo, é aquele que está avançando, é aquele que não está nem retrocedendo, nem estagnado. Mas a palavra também indica a ideia de prosperar, ser abençoado e tem conotações relacionadas à ideia de ser agraciado por Deus, de ser também alguém que é feito feliz, Provérbios 3,18 nos afirma isso. Indica a ideia de seguir um caminho correto, Provérbios 9, verso 6. Um andar direito, um andar sem erro, a ideia de andar por um caminho que seja correto, segundo Provérbios 23, 19. Esta pessoa é alguém que está num relacionamento com Deus e, consequentemente, depende do favor de Deus. Ele recebe esse estado de bem-aventurança por confiar em Deus e inclui aí a obtenção do perdão dos pecados. O Salmo 32, versos 1 e 2 nos fala sobre isso. Diodoro, que foi um dos pais da igreja, ele afirmou assim que esta palavra ela especifica a vida de experiência social e pessoal inteira, concedida à pessoa sábia, compreendida em todos os aspectos de estar vivo diante de Deus. Para ele, então, o bem-aventurado é aquele que está vivo diante de Deus, aquele que está vivendo sua vida na presença de Deus. O texto diz, bem-aventurado é aquele que. Essa expressão usada aí indica aquele ser vivente, não necessariamente um homem, um sexo masculino, mas qualquer pessoa que se enquadra nesta realidade. Muito bem. A partir daí, o texto descreve que o bem-aventurado, ele não faz 3 coisas. Primeiro, ele não anda, aí especificamente no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, ele não se detém no caminho dos pecadores. E em terceiro lugar, ele não se assenta, ele não toma assento à roda dos escarnecedores. Esses 3 verbos, andar, se deter e tomar assento, indica progressividade. Em outras palavras, o texto está dizendo que o bem-aventurado ele não se deixa envolver, ele não se deixa ser levado no sentido de andar nos conselhos como se alguém estivesse transitando por um determinado lugar.
Também não seguir os caminhos dos pecadores indica um envolvimento um pouco maior. E o assentar-se à roda dos escarnecedores já é um comprometimento mais profundo. Então indica uma progressão aí nesse estado, nessas ações. Muito bem. Só que ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O conselho dos ímpios está relacionado à maneira como o ímpio concebe a vida, a sua maneira de entender a vida, a maneira de proceder, a maneira de pensar, de refletir sobre a sua realidade, e sobre Deus e sobre o mundo. A ideia de não andar no caminho dos pecadores, o caminho é o modo de proceder, como também é o resultado deste procedimento. E a roda dos escarnecedores é o ajuntamento, onde os escarnecedores se juntam para zombar, para estar ali desprezando pessoas ou conceitos, ideias e assim por diante. Alguns acham que os ímpios, os pecadores e os zombadores são três grupos diferentes. Ou seja, os ímpios um grupo específico, os pecadores outro grupo e os zombadores outro grupo. Mas há quem acha que, na verdade, pecadores e zombadores são meras explicações ou alusões aos ímpios. Os ímpios, então, seria o grupo específico ao qual o salmista está se referindo. Prefiro pensar assim, que os ímpios, eles são assim apresentados como aqueles que têm um problema com Deus. Eles não temem a Deus. A palavra ímpio indica exatamente o irreverente, o que não se sente na obrigação de temer a Deus, de ter reverência com Deus, de cogitar de Deus para a sua vida. Os pecadores, eles especificamente têm um problema com a lei de Deus, porque a palavra indica pessoas que transgridem, pessoas que vão além, pessoas que não valorizam a lei de Deus. E os zombadores, eles têm um problema com o povo de Deus, porque o objeto da zombaria é exatamente o povo de Deus, eles zombam do povo de Deus. Todos esses três têm a oposição de Deus, e em todos os textos onde essas figuras aparecem, tanto o ímpio como também o pecador e como o zombador, eles estão em uma posição de atrito, de desavença, de desentendimento com uma pessoa de Deus. Já o bem-aventurado evita essas coisas, ele não participa desses ajuntamentos. Agora, a razão por que ele não participa está exatamente no verso 2. A nossa ênfase não deve ser sobre aquilo que o bem-aventurado não faz, mas sim nas razões pelas quais ele não faz o que é dito que ele não faz. E as razões estão no verso 2. Logo de início, no verso 2 é dito que antes, ou seja, ao contrário de seguir os conselhos dos ímpios, de andar no caminho dos pecadores ou se juntar aos escarnecedores, o bem-aventurado ele tem prazer na lei do Senhor. A razão pela qual ele não faz as coisas ditas no verso 1 é porque o prazer dele não está naquelas coisas, está na lei do Senhor. E porque tem o prazer na lei do Senhor, ele reprova o conselho dos ímpios, ele reprova o caminho dos pecadores, ele reprova a maneira zombeteira dos zombadores que se juntam para, assim, desprezar o povo de Deus. Ele tem uma atitude diferente. Por quê? Porque o prazer dele está na lei do Senhor, não nessas coisas. Essas coisas para ele são detestáveis, na verdade. Porque ele tem prazer na lei do Senhor, e a palavra lei aí indica instrução. Quando nós falamos de lei, às vezes a ideia é aquela parte legislativa, proibitiva da lei. Na verdade, o salmista não está olhando esse aspecto. A lei de Moisés ela tem duas facetas, ela tem a prescritiva e a descritiva. Em alguns momentos ela prescreve, ela diz, por exemplo, não matarás, não furtarás. E em outros momentos ela descreve situações em que pessoas mataram e, consequentemente, por terem transgredido o mandamento de matar, também sofreram condenação. E, por outro lado, ao fazer o bem, foram também beneficiados. Estão descrevendo, está relatando. E ele olha esse todo, é a orientação, a instrução de Deus. Esse é o objeto da afeição, esse é o objeto do prazer do salmista. O salmista tem prazer na lei do Senhor. E porque ele tem prazer na lei do Senhor, existe algo que ele faz. Então, as razões é o prazer.
tanto para o que ele faz como para o que ele não faz. E o que ele faz? O verso 2 diz, ele medita na lei do Senhor. Meditar é refletir, é pensar detidamente. É você separar um tempo para gastar ali algum tempo pensando como eu estou diante daquilo que eu acabei de aprender da lei do Senhor. Digamos que você acabou de ler um texto, ou acabou de ouvir o que nós estamos falando, então você separa um tempo para pensar. Bom, aquilo que eu ouvi, diante do que eu ouvi, o que eu devo fazer, ou o que eu devo deixar de fazer? Como eu devo me portar diante de Deus? Que resposta eu dou para Deus diante daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ouvi, daquilo que chegou aos meus ouvidos ou foi fruto da minha leitura, do meu estudo na palavra? Isso é meditar. E o texto diz que ele medita de dia e de noite. Com isso nós não devemos achar que ele não fizesse mais nada na vida dele, pelo contrário. O que nós estamos entendendo aqui é que é um merisma, uma figura de linguagem, onde esse conceito de dia e noite faz uma alusão especificamente às oportunidades que o bem-aventurado tem para refletir na lei do Senhor, para pensar naquilo que Deus tem a dizer a ele, como ele vai responder ao falar de Deus. Ele faz isso porque o prazer dele está na lei do Senhor. Logo em seguida, no verso 3, porque ele não faz as coisas que não faz e tem prazer na lei do Senhor e nela medita, o salmista compara o bem-aventurado a uma árvore. Mas não uma árvore qualquer. Ele dá algumas especificações dessa árvore. Ele diz assim, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, águas correntes. É importante que ele use essa figura da árvore exatamente para invocar a ideia de estabilidade. Mas não somente uma estabilidade qualquer, é uma estabilidade procedente do lugar onde essa árvore está plantada. Notem que o verbo usado aqui, plantada, indica para nós que essa árvore não nasceu aí. Essa árvore nasceu em qualquer outro lugar, menos ali. E alguém, tirando esta árvore do lugar onde ela nasceu, coloca ela propositalmente perto das águas correntes. Então, não é uma planta qualquer, vamos assim dizer, uma árvore que foi especificamente colocada naquele lugar para se tornar esta árvore que aqui é descrita primeiramente como frutífera. Então, o foco está em que esta árvore, por estar plantada junto a águas correntes, ela produz fruto. Então, o bem-aventurado é alguém frutífero. Alguém frutífero é alguém que cumpre o seu propósito de vida, que realiza aquilo para o que Deus imaginou ou planejou para a sua realidade. Como a árvore frutífera espera-se que ela produza fruto, assim o bem-aventurado, ao ser plantado por Deus junto a águas correntes, ele também dá o seu fruto. Mas ele dá o fruto no momento certo, indicando aqui para nós também que não é uma árvore que está produzindo o tempo todo, esse não é o propósito, não é a expectativa de Deus em relação a essa árvore. Mas a expectativa de Deus é que no momento certo para dar o fruto, esta árvore está ali dando o seu fruto como esperado. Ela corresponde à expectativa de Deus para ela. Ela dá o seu fruto na estação própria. Então, além de frutífera, o relato continua nos dando a entender que ela é também viçosa. O seu viço permanece. Diz aqui, suas folhas não caem. Então essas duas características aqui ressaltadas são consequências de esta árvore estar plantada junto a águas correntes. Ela é frutífera e viçosa. Esse viço indica que a vida está presente ali sem sofrer interferências do clima. Existe uma figura muito interessante em Jeremias capítulo 17, os versos 5 a 8, indicando que aquele que confia no Senhor é como esta árvore frutífera, essa árvore que dá o seu fruto, que está ali prosperando. Contrário a isso, nos versos anteriores, o profeta Jeremias diz que aquele que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força, é como uma árvore plantada no deserto, que não vê chegar para ela uma boa estação, ela não produz o fruto na estação própria, também não tem vício em si.
o contraste é bem gritante diante dessa imagem que o salmista apresenta aqui no verso 3, da metáfora aplicada para o bem-aventurado. Bom, a parte final do verso 3 já abandona a metáfora, não mais focando na árvore. O salmista diz de uma maneira muito clara assim: tudo quanto ele fizer, prosperará. A expressão aí, tudo quanto, realmente é uma expressão bem interessante, porque faz alusão a toda a atividade, tudo que este bem-aventurado empreende, tudo que ele pensa em executar, tudo que ele planeja. E isso é consequência do fato de que ele tem prazer na lei do Senhor. Consequentemente, os seus planos, seus ideais, seus projetos de vida são direcionados pela lei do Senhor. Ele não está seguindo outros caminhos, outras orientações. Então Deus faz prosperar. O verbo está colocado numa forma onde a ação de prosperar não é do bem-aventurado, a ação de prosperar é do próprio Deus. Deus prospera o caminho, Deus prospera as ações, as atividades, os planos deste homem bem-aventurado, porque ele tem prazer na lei do Senhor. Então, quando nós olhamos para esses 3 primeiros versículos, nós nos perguntamos onde está exatamente o centro de convergência. O centro de convergência está na expressão: ele tem prazer na lei do Senhor. Para que nós possamos entender esse conceito de bem-aventurança, aqui no Salmo 1, o salmista está dizendo claramente que o bem-aventurado não é outro senão aquele que encontra prazer na lei do Senhor. O Salmo 19 celebra isso, dizendo que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, a lei do Senhor é ela que traz vida, ela é mais desejável do que o ouro depurado, é mais doce que o mel. E ele termina a sua celebração da lei do Senhor dizendo que é por meio dela que o servo do Senhor encontra alegria, encontra realização. O Salmo 119, ele é uma celebração da lei do Senhor. E em diversos momentos no Salmo 119, o salmista fala do seu deleite na lei do Senhor, e ele entende que a lei do Senhor é a razão da sua existência, que ao viver, ao valorizar a lei do Senhor, ele encontra ali razão para o seu viver. Então, ao olhar os versos 1, 2 e 3, nós precisamos chamar nossa atenção exatamente para o foco. A lei do Senhor é especificamente a razão pela qual esta pessoa é chamada de bem-aventurado. A razão da bem-aventurança não está nele. A razão da bem-aventurança é colocada nele pelo Espírito Santo, ao conceder a ele prazer naquilo que Deus quer que ele tenha prazer, ou seja, a lei do Senhor.